Graça e paz, meus amados. Apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, nós não podemos deixar de admitir que vivemos um tempo de prosperidade, um tempo de fartura. A nossa geração praticamente não sabe o que é passar fome, ou passar necessidade das coisas mais básicas, mais essenciais. Até os mais pobres entre nós têm acesso a remédios, têm acesso a hospitais, têm acesso a programas do governo, enfim. E por sermos assim tão fartos, acabamos nos tornando uma geração ingrata, uma geração que aprendeu a correr atrás de tudo aquilo que acredita que depende, né? Ou seja, do trabalho, do dinheiro, do governo, do hospital, da medicina, da ciência, seja lá o que for. E esquecemos que, né, antes de tudo isso, existe aquele que é o provedor de todas as coisas, que é o sustentador de todas as coisas, que é aquele em quem se encontra tudo aquilo de que necessitamos. E existe uma passagem muito apropriada para o dia de hoje, né, um dia de jejum e oração, que é Deuteronômio 8, versículo 3, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por termos o prato cheio, nós passamos com o tempo a acreditar que é aquele prato, é aquele alimento que nos sustenta, mas não é. Somente ao passar pela necessidade, nos damos conta de que o alimento não teria chegado à nossa mesa, se não fosse a mão provedora do Senhor. E no deserto, Deus permitiu com que o povo hebreu passasse fome, para que depois os sustentasse com o maná, o pão do céu, que eles nunca tinham visto nem ouvido falar, mas que todos os dias estava presente, não falhava e era dado conforme a medida da sua necessidade. Jesus Cristo nos ensinou a orar, pedindo a Deus o pão de cada dia, isto é, não uma despensa cheia, não uma conta bancária repleta, né, de recursos inesgotáveis, mas ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia, ou seja, a porção diária. Assim como Elias esteve com a viúva de Sarepta e a farinha não acabava e nem o azeite se extinguia, mas todo dia eles olhavam e estava lá só um restinho, mas aquele restinho se multiplicava dia após dia. Eles não tinham um armário cheio, mas a porção diária lhes era concedida. Deus, assim, em momentos como o que estamos passando, momento de pandemia, momento de crise econômica, momento de crise política e social, Deus está chamando o seu povo a mais uma vez voltar os seus olhos e se lembrar: sou eu que dou as coisas que vocês necessitam. Sou eu que dou a saúde, sou eu que dou o pão, sou eu que dou a vida. O homem não vive por causa do seu pão. O homem vive por causa da palavra do Senhor, que ordena todas as coisas. Então, hoje, aplique, né, esse dia a realmente jejuar, dentro aqueles critérios, aquelas opções que nós passamos no grupo. Procure, dentro da sua possibilidade, hoje evitar a comida, evitar o alimento, para que todas as faculdades do seu corpo possam compreender de uma forma vívida, de uma forma assim demonstrável, que você não necessita do pão, você necessita de Deus que dá o pão. E assim você possa
inclusive ter mais tempo, né? Mais motivação para orar, para suplicar, possa ter mais profundidade nas suas orações, possa ter tempo de intimidade, comunhão com Deus. Aproveite bem o seu dia e de maneira que a igreja cumpra o seu papel na terra, que é o papel de interceder, que é o papel de suplicar, para que Deus retenha a espada sobre o nosso povo, sobre este povo que clama por libertação. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua igreja e que Deus traga cura sobre a nossa nação. Amém. Deus assim o abençoe.